Sejam bem-vindos em mais um sábado de encontro. Hoje é dia, hoje é dia 18 de julho, olhando aqui na minha colinha, na minha agenda. Então, nós vamos dar sequência à nossa proposta de conversa, de interação, de troca. Para quem já está conosco, então tem algumas pessoas aqui que já nos acompanham. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E antes de a gente começar a falar propriamente sobre o assunto, eu quero lembrá-los, né? A gente já fez isso semana passada. Depois, no finzinho, a gente sempre tem a interação natural, e eu peço permissão para vocês, se vocês permitirem que essa interação nossa vá depois para o YouTube, coloquem, escrevam por aqui, estou de acordo, né, com a divulgação da minha imagem, ou não estou de acordo, também está tudo bem, para a gente não criar nenhuma dificuldade para vocês, tá? Essa parte da interação eu reputo como super importante para o nosso aprendizado. De qualquer forma, a gente compreende se alguém não quiser, não estiver disposto a compartilhar a imagem, sem problema algum. Basta que vocês mencionem aqui para a gente no chat para que fique tudo claro, tá bem? Então, Ludmila, por favor, aí se manifeste, né? Fernando também, só para a gente ter uma ideia quanto a isso. Bom, pessoal, vamos falar sobre um tema que pode gerar uma certa confusão na cabeça nossa quando a gente passa a pesquisar vários livros de magnetismo. Olá, Virgínia. Olá, Milene. Sejam bem-vindas. Então, quando a gente pesquisa essas literaturas, e essa confusão aconteceu comigo no início, e eu vou tentar mostrar para vocês que não precisa ter a confusão, não é nada complexo, na verdade. Mas, dependendo da literatura que a gente for ler, a gente vai encontrar o termo imposição, né? Então, quando a gente fala de imposição, é algo muito evidente para nós, não é? Então, quando a gente fala em imposição, vem aquela imagem na nossa cabeça de que eu tenho uma estrutura qualquer sobre a qual eu quero enviar o fluido, e a imposição, então, é quando nós colocamos a mão a uma certa distância. Simples assim, né? Muito bem. Porém, do verbo no francês imposer, tem uma noção diferente no francês da noção que existe no português, tá? Então, nem sempre, quando o francês diz imposer, significa isso que eu estou mostrando para vocês, colocar a uma certa distância, tá? E eu fui pesquisar a etimologia, né, o que significa para o francês e o que significa para o português. E mesmo entre livros franceses, ora, eles utilizam essa palavra imposer, que é impor, com um objetivo, e ora utilizam com outro. Então, o que eu pesquisei, o que eu pude ver, né? Alguns autores vão falar que o imposer, a imposição, significa exatamente isso, manter uma certa distância, e, dependendo da literatura, significa tocar, literalmente, a estrutura que a gente quer tratar, tá? Até aí tudo bem, mas existem diferenças nesse aspecto, né? E isso estava gerando uma certa confusão na minha cabeça. Quem vem ao nosso auxílio, quem vem ao nosso socorro, mais uma vez, é o Aubin Gautier, tá? Esse autor sobre o qual eu já comentei com vocês semana passada, porque menciono sempre isso, dentro do didatismo dele, ele separa bem, em termos de processo, de procedimentos, o que é uma coisa e o que é outra. Então, ele define muito bem, olha, imposição é isso, tocar, tá? Literalmente é o tocar, pegar na estrutura, não é? Quando a gente coloca a nossa mão a uma certa distância, isso não é mais a imposição, isso se chama aplicação. Então, para vocês terem uma ideia, a gente precisa ter essa exatidão quando a gente vai falar em termos de terminologia, de literatura e de conceitos. E eu, inclusive, por conta disso, depois que eu encontrei essa explicação do Aubin Gautier, eu até reformulei dentro da formação que a gente ensina para os alunos. Então, o que eu chamava antes de imposição, que era exatamente isso,
Não é, eu mudei o termo, hoje eu chamo de aplicação, a gente corrigiu seguindo o que propõe o Aban-Gautier, tá? Então, primeira coisa aqui da nossa conversa de hoje é fazer essa distinção de conceitos para vocês. Então, quando nós estivermos juntos, né, e aí principalmente para quem nos ouve aqui, a Ludmila, quando eu falar, faça a imposição sobre tal local nesse momento, você tem que saber o que é a imposição. Faça agora a aplicação. Já muda, tá? Então, a gente tem que interpretar o que está sendo pedido e na nossa cabeça virar esse comando também, para a gente não confundir as manobras, porque os efeitos acabam sendo não antagônicos, mas eles são diferentes, eles não são exatamente idênticos. A gente precisa ter claro isso na nossa cabeça, tá? Bom, e vocês já notaram que para qualquer estudo, e principalmente no estudo de magnetismo, para qualquer estudo sério, a gente tem que ter esse rigor, essa exatidão com que a gente está tratando o tema e as manobras, é assim que eu considero o magnetismo em toda a sua simplicidade, por hora em sua complexidade, mas sempre dessa maneira séria em seguir esses conceitos, né? A imposição, então, como eu já disse, envolve o toque físico. E, por decorrência, a gente já percebeu que a aplicação não envolve o toque físico. A aplicação, quando nós estamos falando para vocês, faça aplicação sobre o estômago, faça aplicação sobre a panturrilha do paciente. A gente não está definindo ainda nem a qual distância, porque a aplicação, vejam só, vocês vão compreender isso facilmente. Se eu coloco a minha mão a essa altura, é aplicação. Se eu coloco aqui, é aplicação. Se eu coloco aqui, é aplicação. Não importa se pequena ou se a grande distância, tudo isso é aplicação, tá? Só para a gente ter esse rigor, então, com o conceito. Pois bem, em termos de técnicas, né, de processo, de procedimentos, vocês vão notar que tem livros que se dedicam mais à parte filosófica do magnetismo, tem livros que vão focar mais na questão da técnica, de como aplicar a manobra, e tem livros que vão juntar esses dois pilares do estudo do magnetismo. Mas Mesmer, né, para os franceses, talvez tenha sido, se não o primeiro, um dos primeiros magnetizadores a documentar a questão da imposição. Então, vejam, né? A gente precisa tirar um pouquinho da nossa cabeça essa confusão. Eu estou falando em imposição, já associem ao toque. Tudo bem? Associem ao toque. E, na verdade, o Mesmer, ele não produziu tanto material escrito como outros magnetizadores que vieram depois dele, Deleuze, Dupotet, Puisséguir, né, o Aban-Gautier, mas ele produziu algo. Só que o que é mencionado em relação ao toque por Mesmer não foi nem redigido por ele, tá? Foi o que a gente encontra na obra de um outro magnetizador francês, que era médico também, que é o Louis Vaumorel, né? Ele compilou 343 parágrafos, tá? Que são considerados 343 aforismos, são conhecidos mundialmente. O que houve, na verdade? O Vaumorel, ele participava das reuniões, das preleções ali com Mesmer e aquela plateia toda de magnetizadores, de estudiosos, e o Mesmer ia dando as explicações, e alguns alunos dele iam documentando isso, e o Vaumorel, ele documenta. Então é bem interessante, porque isso tem em francês, tem em português traduzido, é um material riquíssimo de aprendizado para a gente estudar, para a gente compreender a mentalidade da época e compreender como muitas coisas são atuais hoje ainda, em termos de magnetismo, e digo mais, que muitas coisas que funcionavam no passado foram abandonadas em termos de terapêutica, tá? Pois bem, existe esses parágrafos, né? Esses aforismos estão divididos por setores, por assim dizer, por trechos, e existe um trecho que fala só sobre procedimentos de magnetismo animal, que seria algo mais ali para o fim desse compilado todo. E eu, lendo isso ontem, nós vamos encontrar, pelo menos, nesse aspecto de procedimentos, 7 aforismos que falam do toque,
que Mesmer está comentando ali, dialogando com os alunos, conversas, né, sobre o que o toque é capaz de produzir. Então, vejam, toque, imposição, não aplicação, tá? Eu vou ler aqui para vocês, sem o objetivo de... obviamente, eu não decorei aqui os trechos, mas é importante ler para gente, para servir para a nossa conversa de hoje. Então, no aforismo 287, bem mais para o finzinho, vamos ler juntos aqui. Eu estou tirando um trecho desse aforismo 287. Para se pôr em harmonia com ele, o atendido, o paciente, não é? É preciso, primeiramente, colocar as mãos sobre as espáduas, tá? Sobre os ombros, seguir todo o comprimento dos braços até a extremidade dos dedos, prendendo o polegar do doente por um momento. Recomeçar por 2 ou 3 vezes, após o que você estabilizará as correntes desde a cabeça até os pés. Então, vejam, Mesmer está comentando sobre o toque, evidentemente, tá? Então, começando sobre os ombros, vamos trazendo, ficamos assim por alguns instantes, depois, pelo toque mesmo, vamos percorrendo toda a extensão dos braços, chegando até as mãos, os polegares do atendido, e ficamos ali mais alguns momentos. Isso seria uma imposição, tá? Para vocês compreenderem um pouco. Eu estou lendo para vocês, a gente já vai discorrer sobre isso. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, né? Ele prossegue. Você deve procurar ainda a causa e o local da doença e da dor, tá? O doente lhe indicará o da dor e muitas vezes a causa, mas mais comumente é pelo toque e o arrazoado é o que você tem de conhecimento, o raciocínio que você faz durante ali essa interação com o paciente, que você se assegurará da sede e da causa da doença e da dor. O que, na maior parte das doenças, reside no lado oposto ao da dor, sobretudo nas paralisias, reumatismos e outras dessa espécie. Isso eu estou dizendo, percebam, em termos magnéticos, em termos de distribuição de fluidos, tá bem, pessoal? Não é o entendimento que a medicina tem hoje da sede, da origem, da explicação das doenças. Nós precisamos compreender que existe a fisiopatologia da doença, existem as alterações orgânicas, que são moleculares, são celulares, né? Mas existem os agravos provocados pelos distúrbios de circulação dos fluidos magnéticos no corpo, tá? Essa ressalva precisa ser feita. Então, o Mesmer, ele não está falando exatamente da fisiopatologia, embora a noção que havia de fisiopatologia da época era bem mais restrita do que a gente tem hoje. Tudo bem? Muito bom. Vamos avançando um pouquinho mais. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é, isso que Mesmer está descrevendo para nós não tem nada a ver com a parte terapêutica ainda. Isso que ele menciona é uma forma de se colocar em relação, e vocês vão encontrar muito isso nas obras. O que é se colocar em relação? É se colocar em relação fluídica, energética com o atendido, antes de a gente começar a atender, tá? Então, quando a gente fala assumir essa relação, é exatamente isso. No francês chama o rapport, ele usa esse termo, rapport, ele vai falar la prise de contact, que é a tomada de contato, né? E aqui em português a gente menciona muito a relação magnética. Então, como que nós criamos a relação magnética, que é um outro assunto que não é o foco de hoje, mas é para vocês entenderem a importância que Mesmer dava ao toque, à imposição, mesmo antes da parte da terapia em si, ok? Muito bem. A gente vai prosseguir para o aforismo seguinte, que é o 288, então mencionamos o 287, agora o 288, falando o seguinte, que existe uma diferença entre, e aí é uma terminologia também própria ao magnetismo, conhecida dos magnetizadores, entre o sintoma sintomático, né, pode parecer uma redundância, nossa, sintoma sintomático, e um outro tipo de dor, que é a dor sintomática, por assim dizer, tá? Então, o sintoma sintomático, através da imposição do toque,
é um sintoma que incomoda o paciente, mas submetido nesse local à imposição, ele vai ceder. Tudo bem? A dor sintomática é um pouco diferente, é uma dor que atinge uma crise, né? Ela superficializa e depois o alívio vem e a consequência que essa doença causa para o atendido diminui de intensidade, tá? Então, pode parecer um pouco complicado aqui para vocês, mas quando a gente está diante ali do atendido, fica mais fácil exemplificar, fica mais fácil demonstrar. Então, vejam, aí sim, nesse aforismo, Mesmer ele está comentando sobre uma aplicação prática da imposição, tá? Pois bem, avançando um pouquinho mais, nos outros dois aforismos seguintes, no 289 e no 290, ele vai mencionar que o toque pode ser utilizado, inclusive, para percorrer o trajeto dos nervos no corpo, porque é através deles também que o fluido magnético caminha no corpo físico, tá? E ele, inclusive, menciona sobre formas de percorrer esse trajeto dos nervos. Nós podemos fazer com os polegares ou podemos fazer com os dedos dessa forma, né? Depois a gente explica para vocês qual que é a repercussão de fazer com essa maneira. Então, tudo isso é Mesmer, nos aforismos dele, mencionando a importância do toque, tá bom? Para vocês entenderem que isso não é algo banal. Eu tenho uma ligeira sensação, tá? Posso estar redondamente enganado, de que aqui no Brasil nós damos uma preferência para a aplicação em relação ao toque, em relação à imposição. Podemos aí conjecturar o porquê disso, qual que é a razão, né? O que eu tenho observado na França é que não é tanto assim, inclusive entrando em contato com documentários, com vídeos, conversando, obviamente, com os magnetizadores, eles ainda utilizam do toque, da imposição com uma certa frequência, não é? E aí a gente chega a essa discussão de hoje, que está colocada no nosso enunciado, sobre qual é a manobra mais eficaz. E o que vocês acham? A imposição é superior à aplicação? Existe primazia de alguma sobre outra? O que vocês acham? Essa é a principal pergunta. Eu vou colocar aqui a minha opinião e depois a gente vai para as considerações. Pois bem, pessoal, eu acredito que, assim, não existe a melhor aplicação do ponto de vista geral, global, generalizado. A gente não consegue generalizar. A melhor manobra é aquela com a qual o magnetizador se sente mais à vontade. Tá? Ao longo do desenvolvimento do magnetizador, ele acabará por optar se vai preferir mais a imposição, que é o toque, se ele vai preferir mais a aplicação, como ele se sente mais confortável, do ponto de vista do que, tanto do ponto de vista do que é relatado pelo paciente. Eu senti mais alívio ao toque, à imposição, eu senti mais alívio à aplicação. A gente precisa colher sempre esse feedback do atendido, e em termos de repercussão fluídica para o magnetizador, como ele interpreta isso? Não, para mim foi mais eficaz quando eu toquei, para mim foi mais eficaz quando eu coloquei a mão à distância. Essa escolha do magnetizador sempre, vocês entendem isso? Então, dentro do que a gente ensina na escola, né, a gente dá essa total liberdade para o aluno decidir sobre o que melhor lhe cabe, né? Então, não tem uma manobra melhor ou pior, tem as variações, você tem que compreender qual que é o racional da imposição, qual que é o racional da aplicação, tudo bem? É assim que eu responderia essa questão para vocês hoje. Outro ponto, né? Aí a gente vai falar de um outro assunto, e eu vou falar sobre uma preferência minha, que é apenas minha, vocês perceberam, é apenas minha, não é a de todos, tá? Para captação de sensações e percepções, de avaliar o que a tua manobra está provocando no atendido, eu prefiro a aplicação. Eu prefiro a aplicação, porque eu consigo captar melhor, através da minha sensibilidade, se existe ali
ainda um excesso fluídico na região que está sendo tratada, se existe uma carência, se eu dispersei demais, se eu concentrei demais. Então, para mim, essa distância, ela me deixa mais à vontade para interpretar as manobras que eu executo, tá? Então, se eu for fazer, por exemplo, se eu fizer isso através da imposição, eu perco os meus parâmetros. Mas isso é o Gustavo, tá? Isso não é a Ludmila, não é a Milene, não é a Ana, não é a Virgínia, não é o Fernando. Entenderam o que eu quero dizer? Cada pessoa vai ter o seu método. É possível que a Ludmila aqui, quando for, por exemplo, estiver com a mão na massa mesmo, avaliar o impacto das manobras que ela tem executado, ela vai utilizar o toque. E ela vai captar ali, mesmo pelo toque, se tem um excesso, se tem uma carência, se ela entende que aquela região está com uma quantidade adequada de fluido, tá? Tem pessoas que conseguem exatamente fazer isso, então vai da característica de cada um. Estamos falando aqui um pouquinho já, não de um cunho terapêutico exatamente, mas até da função e de formas de pesquisa do tato magnético, tá? Então, pode ser que pessoas consigam captar, interpretar o tato magnético pelo toque? Perfeitamente. A maioria capta, executa o tato magnético pelo toque? Não é assim, é o que a gente vê na prática. Envolve uma certa distância. Então, depende, tá? Depende. Eu, obviamente, faço... Opa, perdão. Eu, obviamente, faço toque, e eu executo mais a aplicação, tá? E essa questão do toque perpassa por toda uma consideração que a gente deve fazer sobre o quanto o atendido, o paciente, nos permite ser tocado, né? A gente precisa pedir uma permissão, porque, vejam, as imposições, elas não envolvem uma permanência rápida da mão sobre uma área afetada. Muitas vezes a gente tem que ficar ali, demorados minutos com a mão, então isso não é qualquer pessoa que tolera, né? Essa questão ela é muito cultural. Por exemplo, nós temos assistido a um incremento muito importante, ao menos no diagnóstico de pessoas dentro do espectro autista, né? E essas pessoas têm uma série de reservas com relação ao toque físico. E essas pessoas também, elas buscam os atendimentos em magnetismo. Então, também a gente já tem uma outra consideração a fazer. Tudo isso a gente deve interpretar e perceber o que é melhor ali, de acordo com cada necessidade, tá? Só rapidamente eu quero mencionar algo para vocês, para que fique claro, né? Porque pode gerar uma certa dúvida aí nos seus pensamentos, que é com relação ao seguinte: se a gente for considerar em termos de distância, né? Se eu estou com a mão tocando uma parte do corpo, eu vou concentrar o fluido de uma forma mais intensa do que se eu estou com a mão aqui ou do que se eu estou com a mão aqui. E quando a gente passa a estudar o magnetismo, as obras clássicas, obviamente, executar tudo isso, a gente nota que a própria imposição, ela se serve também para o alívio de uma dor, e ela não vai exatamente causar um excesso de fluido ali, tá? Até porque essas manobras têm, isso está descrito na literatura, essas manobras têm esse papel, elas conseguem aliviar, inclusive variando a posição das mãos e dos dedos sobre determinada parte do corpo que está em sofrimento. Então, tudo isso é muito interessante, tá? Então, vejam, porque vocês podem considerar o seguinte, né? Nossa, eu estou tocando aqui o corpo, é a maneira mais ativante que existe para causar um excesso fluídico, né? Para causar uma condensação, uma concentração ali. Mas isso não vai necessariamente provocar mais dor na pessoa. Isso também tem o papel de aliviar. Tá? Então, é um conceito interessante que eu queria deixar aqui para vocês. Pois bem, respondendo então a pergunta, bom, só complementando antes, o Mesmer, ele vai um pouquinho ainda nesses aforismos, 292, 293, ele fala do toque das vísceras abdominais como forma de aliviar as dores também, e
cada magnetizador vai interpretar, vai entender qual que é o tempo em que a mão deve ficar posicionada ali sobre determinada parte anatômica do corpo. Enfim, vale a pena vocês lerem esses aforismos com calma, né? Não é algo para ler assim de uma vez só, mas é ler alguns parágrafos e digerir. Ler alguns parágrafos e digerir. Vocês, inclusive, conseguem baixar isso em PDF, tá? Creio que já exista em português, se pesquisarem aí com inteligência artificial hoje, vocês vão localizar, tá? Então, vale a pena, porque são conhecimentos preciosos que o Louis Vomorella fez a gentileza de compilar, documentar e trazer para nós, né? E uma curiosidade para vocês, isso foi publicado mesmo sem autorização do Mesmer, né? Porque ele foi indagado na época se ele autorizava a publicação disso, ele até o que a história nos conta é que não, ele não autorizava, e mesmo assim os alunos consideraram isso tão importante, esse aprendizado, que ele não poderia ficar guardado, restrito, por isso que eles acabaram publicando, tá? E a gente agradece, então, o empenho desses estudiosos do passado que deixaram esses ensinamentos para nós, e que permitiram, por exemplo, essa discussão de hoje, tá bem? Muito bem, pessoal. Por favor, se não ficou algo claro, vocês comentem, né? Vamos abrir já para as discussões, e a gente vai comentando aqui, né? Bom, ainda mais um pouquinho sobre os aforismos, tá? Só para finalizar de verdade agora. Aforismo 291. Aí, pelos dizeres de Mesmer. Toca-se na posição já indicada com o polegar e o indicador, ou com a palma da mão, ou com um dedo apenas reforçado por outro, descrevendo uma linha sobre a parte que se visa tocar, em seguida, o quanto possível, a direção dos nervos, é aquilo que eu mencionei para vocês sobre percorrer os nervos, né? Ou, enfim, com 5 dedos abertos e recurvados. O toque a uma pequena distância da parte é mais forte. Olha que interessante. A gente precisa interpretar o que está sendo dito. Tá? Vou ler de novo. O toque a uma pequena distância da parte é mais forte. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que é o toque evidente, é o toque a uma pequena distância. Isso já é imposição, minha gente. Isso já é aplicação. Entenderam? Então, o próprio Mesmer, ele está mencionando, ele está dando uma pista para nós, uma pista discreta, sutil, de que, pelo menos no entendimento dele, a aplicação faça mais efeito do que a imposição, o toque propriamente dito, tá? Então, a gente tem que interpretar o que ele está trazendo para nós. Porque existe uma corrente entre a mão e a parte ali tratada, né? Ou o condutor e o doente. Vejam só que interessante. Então, no finzinho desse aforismo 291, o Mesmer, ele dá uma pista, talvez, sobre o que ele preferia executar na época, tá? Embora ele dominasse bem a questão do toque mesmo, imposição, e a questão da mão à distância. Só para vocês compreenderem, tá? Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, bom, para os alunos na exame, isso já é claro, porque eu distingo bem esses dois termos, imposição, o que é, e aplicação, o que é, mas eu creio que eu tenha deixado bem claro aqui para vocês também, tá? A Ana está perguntando aqui, poderia deixar aqui no chat o nome do livro? Eu vou escrever, Ana, talvez você, se você digitar assim, ó, aforismos de Mesmer, você vai encontrar, e se você não encontrar, coloque assim, ó, Louis de Vomorella, que é o médico, tá, e magnetizador, que na época compilou tudo isso e está publicado, né, em outras obras. Isso ficou tão célebre, para vocês terem uma ideia, que outras obras também reproduziram. Então, eu vou pegar aqui para vocês. Bom, essa é uma obra brasileira de um estudioso, não exatamente um magnetizador, mas um estudioso do magnetismo, Paulo Henrique de Figueiredo. Ele traz, falando sobre a vida do Mesmer, e no finzinho do livro ele coloca esses aforismos, tá? Só para vocês terem uma ideia. E tem um outro livro que está lá embaixo, que é de um outro magnetizador, ele também menciona, ele transcreve, na verdade,
que é o Ricard, francês, professor de magnetismo, e ele vai citando todos esses aforismos também. O Aubin Gautier, esse livro que eu acabei de mencionar para vocês e que eu uso muito para as formações, né? Ele, aqui, Tratado Prático de Magnetismo e Sonambulismo, Aubin Gautier, ele cita bastante os aforismos e vai discorrendo sobre eles, vai explanando, vai tecendo as considerações que ele acha necessárias, tá bem? Então, vale a pena vocês entrarem em contato com essa nomenclatura, tá? O magnetismo também envolve o conhecimento das nomenclaturas específicas. Tá certo, pessoal? Pois bem, era isso para essa conversa de hoje, né? Vamos abrir aqui a nossa discussão. Por favor, das pessoas que entraram de novo, entraram depois, nós comentamos no comecinho se há algum problema com a divulgação da imagem de vocês, tá? Então, por gentileza, se vocês puderem se manifestar, dizendo se sim ou se não, para nós é importante, porque se falarem que não, aí a gente não coloca também essa participação de vocês no canal do YouTube. Se vocês falarem que tudo bem a participação e autorizam, a gente coloca. Então, por favor, digam, né? E vamos abrir aqui para a nossa conversa. Que nós temos um tempinho ainda. Vamos lá, Ludmila está aí, já se manifestou, a Ana também, tudo bem, a Ludmila, né? Fiquem à vontade, por favor, tá, pessoal? Mas é só para a gente deixar tudo aqui às claras, tudo bem transparente, né? Mas é importante que vocês mencionem, tá? Por gentileza. Vamos lá. Alguém quer comentar algo sobre o que a gente falou hoje, sobre o assunto de hoje? Algo que não tenha ficado claro para vocês? Milene, tudo bem? Tudo. Ana, tudo bem? Fernando está aí conosco? Se Fernando puder dar um oi para nós, aproveitem para a conversa, viu, pessoal? Aproveitem, é um momento que a gente tem de maior aprendizado nessas nossas conversas, viu? Alguma dúvida? Hoje o pessoal está mais quietinho, né? Milene, alguma questão que você queira comentar? Pode abrir teu microfone aí. Então, mas só para falar um bom dia, pode abrir o teu microfone. Tudo bem? Deu, né? Deu, estou te ouvindo. Então, não, ficou claro. Se bem que eu fiquei um pouco confusa, porque lá na casa onde eu trabalho com isso, na casa espírita, eles falam muito de imposição. E a gente não tem o toque. A imposição é isso, né? Tem o toque. É o contrário. A E imposição. aí eu fiquei um pouquinho assim, eu até escrevi aqui. Exato, então, é o começo da nossa conversa, né? E isso que gera confusão, porque no francês, pela etimologia, o imposer significa tocar. Tocar. E no português, quando a gente fala em impor, o português admite a questão da distância. Sim. Só que quando a gente vai fazer a tradução do francês para o português, o imposer é o impor nosso, entendeu? Sim. Então começa essa confusão toda. Mas eu já li algumas obras em francês, e interessante, porque aí a gente não tem que ir nem para a etimologia no francês, nem no português, a gente tem que buscar no latim. Sim. Né? Aí é uma outra história. Tem obras em francês que falam da imposição do toque, e tem obras em francês que falam, obras sérias também, que falam da imposição à distância. Eu acho que até eles se confundem por vezes. Eu fico, nesse aspecto, Milene, eu fico com o Aubin Gautier, porque, para usar aí um termo nosso, ele é, como que eu vejo o Aubin Gautier? Uma pessoa super Caxias, um magnetizador super Caxias, né? Super ali rigoroso com os termos, com a nomenclatura, e ao mesmo tempo rigoroso e didático.
Então, para mim, quando ele explana sobre o que é imposição e o que é aplicação, fala, nossa, respondeu todas as dúvidas. Para mim, está tudo respondido, por aí. mas cria essa confusão na nossa cabeça. Então, o que eu ensino na escola, para os alunos que estão conosco, muito vem do que o Oban Gautier coloca enquanto definição, Entendi. sabe? Porque é como se ele desfizesse as confusões da nossa cabeça, na nossa cabeça. Eu enxergo dessa forma, tá? Tá. Mas assim, agora você sabe, né, o que que com Sim, exatidão uma aplicação e uma imposição. Agora você sabe. sim, E aí você vai definir isso, né? E tá. você ganhou um upgrade, digamos, de conceito, porque quando falarem para você lá onde você atua sobre a imposição, você pode até fazer uma ligeira provocação. Mas Isso. qual imposição você quer? Porque imposição você quer o toque ou você quer a distância? Ah, não, imposição à distância. Não, 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 não. É, A imposição também envolve o toque. Você sim, entende? Agora você sabe um pouquinho mais, entendo. Milene. Sim, Agora, perfeito. agora você sabe um pouquinho mais, tá? E é muito importante considerar a necessidade de cada assistido. Você vai sentir a necessidade, é isso, né? Exato. Do tempo de Do aplicação. tempo e daquilo que também a instituição permite você executar, né, Milene? Porque a gente sabe das limitações que sofremos em alguns locais. Então, Sim. por exemplo, vamos abrir também uma discussão à parte aqui. Poucas instituições hoje, poucas, tá? Poucas. Não estou falando que não existam no Brasil, mas poucas. Nossa, um pouco. E quando eu falo poucas, talvez elas não encham as minhas duas mãos, tá? Sim. Executam o magnetismo clássico verdadeiro. Uhum, tá. Porque elas foram adaptando, 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 Usando. adaptando o magnetismo, e hoje elas executam talvez 20% do que é o verdadeiro magnetismo. Olha, muito pouco, né? Magnetismo, Milene, não pertence à doutrina espírita, Sim, sim. né? A doutrina espírita compreende o magnetismo, né? É. Kardec fazia uma interpretação bastante ampla, bastante lúcida, clara sobre o que era o magnetismo. Essa ressalva precisa ser feita hoje, e é muito sério o que a gente está discutindo aqui. Os espíritas de hoje, poucos conhecem de verdade o magnetismo. Poucos. Sim. Poucos, poucos, tá? É uma pena, é uma grande pena. Enfim, é uma outra conversa essa que a gente pode É. ter no futuro. Mas então, se você, na instituição onde você atua, tem essa liberdade, né, de execução das manobras, isso é muito interessante. Isso é muito Tá. interessante, Tá tá? sim. Então, Tá. fico feliz se na instituição onde você estiver, você tiver essa possibilidade, parabéns para vocês, né? Para o grupo, Sim. enfim, parabéns a todos, tá? Bom, obrigada. Nada, imagina. O Fernando, eu não lembro de onde o Fernando é. Fernando, você vem de onde? Aqui de São Paulo mesmo? Vamos ver se ele se manifesta. Eu acho que ele já esteve aqui conosco, né, algumas outras vezes. E que mais, pessoal? Nós temos aqui a Ludmila, nós temos a Ana, mais alguma outra questão que vocês queiram colocar? Fernando, alguma outra questão? Bom, deixa eu escrever aqui para vocês esse livro que eu menciono. Vou colocar no chat também. Ah, ok, Fernando. Então eu estava confundindo. Desculpe. Taubaté, né? Taubaté. Região de Monteiro Lobato, não é isso? Confirma para mim se é região de Monteiro Lobato. Ele era de Taubaté, não era? Pratique de magnetisme e de... isso mesmo. Sonambulismo. Aqui, tá? Essa é a obra do Aban Gautier, para que vocês com a qual vocês possam entrar em contato, tá bom?
Esse é o autor, ele não é o único livro dele, ele tem outros, tá? Se eu não me engano, ele produziu, inclusive, um jornal de magnetismo na época também, eu vou tentar entrar em contato com essa obra, e bem interessante. Então, vocês têm aí em PDF, vocês conseguem. Essa obra não está traduzida para o português, mas caso, com a ajuda aí também das ferramentas de tradução, vocês consigam aproveitá-la. É uma obra bem rica, riquíssima, eu diria, viu? Vale a pena vocês poderem consultá-la. Ok, pessoal? Muito bem, então era isso que eu tinha para colocar para vocês hoje, tá? A gente continua as nossas conversas, semana que vem também tem um outro assunto que vai ser trazido, e a partir de agosto, mais para o finzinho de agosto, a gente vai mudar os dias das aulas, a gente talvez mude para domingo, porque nós vamos começar um novo projeto que ocorrerá aos sábados, que vai talvez ser aí do agrado de vocês, inclusive, vai ser uma formação online de magnetismo, rigorosa, com todo o rigor que a gente já adota, que a gente já segue, né? Para quem não puder estar fisicamente aqui na cidade de São Paulo, para que possa estudar conosco, tá? E para essas pessoas, isso vai ser aberto para o Brasil inteiro, tá? Para as pessoas que moram longe, para todos, na verdade, nós teremos momentos presenciais, então a gente vai definir esses momentos para a parte prática, tá? O objetivo não é apenas ficar só discutindo online, sem ter a possibilidade da prática e de refinar aquilo que nós estamos fazendo, tá? Então, eu acredito no poder da tecnologia, na ferramenta, tudo bem, mas a gente não pode prescindir, a gente não pode abandonar a questão presencial, porque senão as coisas ficam incompletas, ficam mancas, tá? Então, as pessoas que moram afastadas de São Paulo, elas terão tempo para se organizar e vir até aqui conosco para receber a parte prática. Então, terão tempo para se organizar financeiramente, economicamente, profissionalmente, no aspecto familiar, enfim. Acho que é algo bem interessante para quem está longe e, bom, com a mesma qualidade que a gente já segue no aspecto presencial para os alunos, tá bem? Então, já estou fazendo em primeira mão essa divulgação aqui para vocês, talvez interesse a alguns ou algumas pessoas que vocês conheçam, tá? A gente vai fazer a devida transmissão das informações necessárias, mas quem tiver interesse em participar será super bem-vindo. Muito bem, pessoal, eu continuo com vocês pelos canais naturais, que vocês já conhecem, vou anotar aqui também, se houver alguma dúvida, vocês podem nos escrever. Aqui está no Instagram, né, Magnetismo Humano, e nós temos também o perfil oficial da escola, em que a gente coloca várias informações ali. Vocês conseguem conversar conosco por esses dois canais, tá? Ali pelo direct, mandando dúvidas, comentários, às vezes algo que vocês viram que acharam interessante, compartilhar, algum livro que vocês encontraram que faça sentido para vocês e que traga conhecimentos interessantes, tá bem? Eu interajo bastante com as pessoas que me procuram por ali, então eu deixo aqui esses dois canais de comunicação. Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês. Logo, logo essa aula estará disponível no YouTube, para quem quiser assistir com calma depois, no canal, né? Eu deixo meu abraço grande a todos, fiquem bem, aproveitem o fim de semana, estudem o magnetismo e não fiquem apenas no estudo, pratiquem, tenham dúvidas, tragam as dúvidas para nós, vamos aprender em conjunto, tá? Ninguém tem todas as respostas. O único que tem todas as respostas é aquele lá em cima, ele sabe de todas as coisas, ele sabe responder. Nós estamos buscando a verdade, que vai chegando em parcelas para nós. Então, não somos detentores da verdade jamais, mas somos buscadores, isso nós somos, tá bem? Do verdadeiro conhecimento, do conhecimento que traga benefício para a humanidade. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem, com a graça do nosso Senhor. Um forte abraço a todos.